Ação ao Dia Internacional das Mulheres. Eu peço que todas as irmãs venham hoje à noite, né? Nós vamos também ter um momento especial e eu tenho um profundo respeito. Eu aprendi a respeitar a minha mãe através do meu pai. Meu pai, ele sempre colocou uma situação lá em casa e eu fui aprendendo isso. Então, nós devemos respeitar a nossa mãe, amar a nossa esposa, cuidar das irmãs, né? É uma responsabilidade nossa. Eu vou pedir que a igreja abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 9 a 15. Eu vou repetir, 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Nós temos aqui um texto, eu gostaria que os irmãos acompanhassem reverentemente. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permitido, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi Adão formado, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Amém. Queridos, esse é um texto pesado. Quando as irmãs que vivem no século 21 leem a palavra de Deus, podem até estranhar aí, falar, mas eu não quero mais servir a Jesus, se é para ser assim. Mas nós gostaríamos de, nessa manhã, com breves palavras, trazer alguma coisa especial da parte de Deus para as irmãs. Em primeiro lugar, queridos, nós temos uma ideia errada, estava comentando isso no café da manhã, nós temos uma ideia completamente errada. E a gente precisa orar e pedir a Deus que tire isso de nós. E nós fazemos uma competição entre homens e mulheres. Em todos os lugares, no trabalho, na igreja, em casa, os filhos. A mamãe é melhor que o papai é melhor que a mamãe é mais inteligente que o papai é mais inteligente que a mamãe. A mamãe consegue fazer mais coisas, o papai consegue fazer. Essa ideia, ela é uma ideia de uma tentativa de colocar o homem e a mulher no mesmo patamar de igualdade. As mulheres, elas têm lutado por igualdade, têm lutado por serem iguais aos homens, por se tornarem iguais, por terem os mesmos direitos. O Dia Internacional da Mulher, ele começou porque numa fábrica as mulheres trabalhavam 16 horas e elas queriam trabalhar 10 horas por dia. E aí fizeram greve dentro dessa fábrica. Essa fábrica colocaram fogo e morreram todas as grevistas lá. Então, é por isso que é comemorado, né? Não seria uma comemoração, né? Seria um lamento pela morte dessas pessoas. Mas esse evento, ele trouxe um cuidado de se olhar para as mulheres. Mas nós, queridos, eu gostaria de trazer a você uma outra ideia, a ideia da Bíblia. Não a ideia do mundo. A ideia do mundo é que nós estejamos brigando entre nós e vendo quem nós somos, quem pode mais de nós. Mas a Bíblia traz uma outra ideia. Qual é a ideia da Bíblia? A ideia da Bíblia é uma ideia de complemento, de unidade. É uma ideia de que um precisa do outro, de que somos um, de que o homem e a mulher, para serem completos, precisam estar juntos. Por isso que nós que cremos na palavra de Deus, somos completamente a favor do casamento heterossexual, que é o casamento de um homem com uma mulher. Porque a Bíblia nos ensina que um complementa o outro. Eles não são iguais, eles são complementares. E um casamento perfeito é aquele que você não sabe aonde começa um e termina o outro, porque é uma unidade. Você é capaz de compreender com perfeição a trindade de Deus? Você consegue explicar isso? A não ser pela fé, que existe um Deus que são três pessoas. Pois bem, esse é o exemplo do que Deus quer para um casamento. Você não saiba onde começa um e termina o outro. A ideia da Bíblia é de complemento, é que os dois se tornam um. E essa unidade agora, ela é perfeita diante de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina.
De forma que eu não faço uma competição com a minha esposa, não faço uma competição com a mulher. Eu trago a mulher para perto de mim, a minha, claro, né? Não as outras. A minha esposa, e nós juntos somos um. Essa é a ideia da Bíblia. Mas as pessoas têm cortado essa ideia bíblica e têm trazido, por exemplo, questões fora do contexto da palavra de Deus, como se depois alguém quiser ler com mais atenção, Romanos capítulo 1, mudando as coisas como Deus fez. E aqui nós não temos essa ideia na Bíblia. E quando Deus coloca isso, não é para que eu entenda. Eu não entendo como é que funciona, por exemplo, a contagem de células do meu sangue. Eu não sei como é que a cada 7 dias o meu sangue é trocado todinho. Eu não entendo isso, eu não sei como funciona, mas eu sei que eu estou vivo e eu estou aqui. E eu como, eu tomo água, eu durmo e o meu sangue está trabalhando. Eu não faço contagem, eu não sei quem faz essa conta. Eu não sei como Deus colocou um mecanismo dentro do tutano dos meus ossos, que ele lá dentro é capaz de preparar sangue novo e as células do sangue são feitas nos ossos. Eu não sei como funciona isso, mas é assim que é. Agora, se eu quiser discutir com Deus, por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou uma costela de Adão? Uma coisa que as crianças gostam de saber. Queridos, os homens não têm uma costela a menos, tá bom? Se, por exemplo, um pai perder um dedo, o filho vai nascer com o dedo, tá certo? Então, os homens não têm uma costela. Eu já ouvi na igreja uma pessoa dizendo que o homem sempre tem uma costela a menos. Não, Adão ficou com uma costela a menos, mas os homens nascem com o número igual de costelas das mulheres, tá bom? Depois nós nascemos como Deus fez Adão antes de arrancar, cortar e serrar a costela dele. Mas isso já encerra muitas dúvidas. Mas enfim, então o homem tem costelas iguais à mulher, tá bom? Muito bem. Então o homem ele tem a força, tem assim a sua ambição, e a mulher tem aquele pé no chão, aquele cuidado, aquele olhar que ajuda, auxilia. Por isso, irmãs, nunca se sintam desprestigiadas ou diminuídas, porque não é essa a palavra, não é esse o seu papel. O seu papel é um papel na criação de Deus, é um papel de auxiliadora, de pessoa que a Bíblia diz idônea, alguém à altura, alguém que está como para ajudar. E os homens precisam de vocês, irmãs. Porque Deus diz na palavra dele, não é bom que o homem esteja só. De tudo que Deus tinha feito, ele viu que uma coisa não era boa. Que o homem ficasse só. Não ia dar certo isso. E aí então Deus preparou Eva para Adão. E isso é bíblico. E isso é um detalhe especial que a palavra de Deus nos traz. Mas agora, se eu for ler esse texto, que fala inclusive sobre Eva, sobre Adão, vamos ver algumas coisas rapidamente aqui, que talvez alguma coisa no Espírito do Senhor chame a sua atenção. Do mesmo modo significa dizer, assim como eu já falei para os homens, porque se você observar o capítulo 2, o versículo 1 até o 8, está falando sobre os homens. Está dando instruções para os homens. Então você que é um homem de Deus, você quer aprender de Deus, então aprenda com a palavra de Deus, que você deve orar sempre, está aqui no texto. Sempre orando por todos, orando em todo lugar. O homem ora pouco, não é? O homem não gosta de orar. Esposas, coloque seus maridos para orarem. Eles precisam de oração, porque a Bíblia diz que a oração dele não chega até o trono da graça de Deus se ele não estiver bem com a esposa. Então ajude o seu querido marido a ser um bom servo do Senhor e peça para que ele ore, a Bíblia diz isso. Mas aqui, as mulheres, o apóstolo Paulo está trazendo uma coisa especial. Aqui está dizendo assim, que muitas pessoas ou muitas mulheres imaginam que para Deus a beleza é a beleza estética, é a beleza que se pode ver. Mas o que Deus vê, o que Deus olha para quando Ele olha para uma mulher, a beleza que Deus encontra, a formosura, vamos dizer assim, o encanto das mulheres, aonde está? Está aqui, que elas façam profissão em servir a Deus. Essa seja a sua profissão, sua ocupação, sua carreira. Não seja por causa da roupa, por causa das joias, por causa da maquiagem. Não é proibido fazer maquiagem, não é proibido, não é isso. Mas que você não ponha o valor, que não olhe você para o espelho e pense que Deus vê você assim. Porque Deus vê o coração.
E aqui então, Deus quer, na sua palavra, que você produza fruto ou boas obras. Mas e esse negócio aqui de aprender em silêncio? A palavra aqui é submissão. Tem uma ordem. Por exemplo, eu gostaria de dizer aqui, tem uma pessoa que trabalha comigo. Se algum dia vocês encontrarem com essa pessoa, ele não é uma pessoa crente. Mas eu gostaria de destacar aqui, onde eu trabalho, lá no banco onde eu trabalho, tem um amigo meu, que ele é meu eventual. Se eu saio de férias, ele fica no meu lugar. O nome dessa pessoa é Cristiano. Se algum dia eu apresentar para vocês esse meu amigo, é um menino muito trabalhador, ele é mais jovem que eu, não é crente, mas ele dá, assim, alguns crentes deveriam até passar vergonha, porque esse jovem trabalha muito, muito, me ajuda muito, sabe muito mais do que eu do meu trabalho, que sempre trabalhou ali, é um grande auxiliar. E não fui eu que escolhi ser chefe dele, mas ele me respeita, ele faz o que eu peço. Ele pergunta para mim o que deve fazer, mesmo sabendo, traz as opções. Uma pessoa que me ajuda. Tem uma outra pessoa também que chama Juliana. São pessoas que trabalham comigo. Uma pessoa de muito cuidado, muito trabalho, que me ajuda muito. Eu posso sair e ficar um mês fora, e quando eu voltar lá, eu sei que está tudo funcionando. Eu gostaria muito que essas pessoas se convertessem. Peço que você ore também. Uma pessoa que chama Rosana, uma pessoa de muito trabalho, muito envolvimento, muita responsabilidade, mas não são crentes. Mas quando eu saio, eu sei que eles vão estar lá e vão resolver todos os problemas da melhor forma, recebem elogios por bom atendimento, onde eu vou, eles são elogiados. E essas pessoas me trazem um exemplo, como que nós devemos fazer. Agora, a última palavra lá onde eu trabalho é minha. Se eu disser alguma coisa, as pessoas vão atender o que eu digo. Apesar de eu não ter o conhecimento técnico profundo das coisas, meu conhecimento é mais um conhecimento administrativo. E a responsabilidade é minha. Eu gostaria de trazer esse exemplo para o lar. O marido não é melhor que a esposa. Ele nem sabe mais do que a esposa. Ele não sabe dos detalhes, como funcionam. Ele não consegue entender exatamente os detalhes. Mas, por algum motivo, Deus colocou os homens como administradores da sua casa. Lá na minha casa também. Eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa. Eu posso ficar longe. Eu às vezes viajo. Mas quando eu volto, a minha casa está tão em ordem quanto sempre esteve. Meus filhos estão sempre bem cuidados, bem instruídos pela minha esposa. E eu tenho tranquilidade de viajar, de estar, não preciso me preocupar com os detalhes. Mas em determinados momentos a minha esposa me liga, se acontecer alguma coisa fora do normal. E às vezes ela vai me fazer uma pergunta: o que é que eu faço nesse caso? E eu vou dar um direcionamento. Às vezes eu não estou lá. Às vezes eu não tenho como resolver colocando a mão na obra ali, porque estou viajando. Mas eu tenho essa segurança de minha casa estar organizada, estar em ordem, estar tudo funcionando. Lá na minha casa não acontecem as coisas sem que eu saiba. E se acontece, eu vou lá e pergunto: por que isso aconteceu assim? Para que as coisas fiquem do jeito certo. Queridas, aqui quando a Bíblia coloca que a mulher esteja em silêncio, com toda a sujeição, quer dizer uma situação de respeito à ordem que Deus deu. Não quer dizer que a irmã é menor, que a irmã não pode, que a irmã não sabe. A irmã sabe. Tanto que a irmã está lá para isso. Deus não ia colocar essa capacidade nas mulheres para ser ignorada, para ser enterrada. Esse dom maravilhoso de compreender a situação das coisas, de às vezes chegar para o marido e dizer: olha, isso é assim, o que você acha? Vamos fazer assim. E aí o lar funciona, porque Deus assim escolheu. Aqui o texto continua: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa é uma situação de Deus. O lugar do lar é nessa ordem. Existe na palavra de Deus um homem que se chamava Nabal. Nós estudamos aqui às quartas-feiras, nos últimos dias, sobre a vida de Davi. Nabal significa tolo. E o próprio Deus se encarregou de tirar a vida de Nabal, porque ele era um homem tolo, um homem inteligente. Ele valoriza a mulher, ele aprende com a mulher, ele respeita a mulher. Mas a mulher não deve se impor sobre o esposo. Essa é a questão bíblica aqui. Existe uma ordem, existe uma situação que foi colocada.
Lá no meu trabalho, por mais que alguém tenha conhecimento, eu posso, se eu quiser, tirar a função da pessoa, até demitir essa pessoa, porque ela não atende à expectativa que eu preciso. Porque quem vai ser cobrado sobre as metas, sobre os resultados positivos, se os gráficos estiverem no vermelho, não vão ser as pessoas que trabalham comigo, mas serei eu. Quem cai fora sou eu. Então, para a sobrevivência profissional, a equipe deve funcionar e deve assessorar. Então, assim é o lar também. Quando você se apresentar diante de Deus, marido, você deve se apresentar sorrindo, deve se apresentar orando pela sua família, pedindo que Deus dê muita sabedoria à sua esposa, aos filhos, às filhas, para que o seu lar seja o melhor lar possível, porque essa responsabilidade Deus não vai ter da esposa, mas vai tomar do marido. Então é muito importante que a gente entenda isso. A quem nós prestamos conta? Isso é a Bíblia nos ensina. Não há nada, não há nenhuma diminuição aqui. Agora, o versículo, vou passar aqui o 13 e o 14, porque eu já falei, e nós já sabemos que foi Eva que foi enganada, mas a Bíblia sempre traz que foi Adão que pecou. Já viu isso? Deus não foi falar com Eva lá no Jardim do Éden, foi falar com Adão. Adão, aonde que você está? Aonde você está? Ah, Senhor, eu estou aqui escondido porque foi a mulher que o Senhor me deu. Adão, a responsabilidade é sua. Todo mundo vai sofrer, mas os olhos de Adão e Eva só se abriram quando Adão pecou. Não foi quando Eva ela desobedeceu, mas quando Adão pecou. Então, saibam que existe uma ordem. É por isso, por exemplo, que aqui alguém vai ficar até chocado, mas eu não estou aqui para me preocupar com isso. Mas eu pessoalmente não concordo com, por exemplo, o pastorado feminino, porque eu não encontro isso na Bíblia. Não encontro esse amparo teológico ou bíblico para pastorado feminino. Me desculpem as irmãs, não fiquem entristecidas com isso, mas não fiquem chateados. Mas é a Bíblia. Não há instruções para uma pastora, há instruções para um pastor. Eu não vou aqui julgar porque não sou juiz, mas é a minha opinião e eu gostaria que os irmãos lessem com cuidado a palavra de Deus para compreender isso com profundidade. Mas não diminui absolutamente em nada as irmãs. Conheço grandes missionárias, grandes servas do Senhor que nunca precisaram subir num púlpito e envergonham muitos pastores com as suas atitudes de boas obras ao Senhor, de fervor de oração. E não é por ser pastor, porque pastor não tem nada de especial. Quem assim imagina que pastor é alguém que o super crente, né? Eu quero ser crente até ser pastor. Então não é essa a ideia. Deus tem chamado pessoas para determinadas atividades na igreja, tem dado dons a pessoas para que o corpo de Cristo seja completo. Não queira ser o que você não é. A sua oração primeira deve ser: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero aprender o que o Senhor quer que eu aprenda. E eu quero me desenvolver naquilo que o Senhor quer que eu me desenvolva. Eu quero ser alguém que faça o centro da tua vontade. Uma vez um jovem me perguntou: o que é fazer o centro da vontade de Deus? É fazer o que Deus quer. Porque tem pessoas que têm pregado que tudo é da vontade de Deus. Pecado é desobedecer a Deus. Aqui o texto termina dizendo assim: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, caridade e na santificação. Primeiro, dando à luz a filhos. Primeira coisa que nós devemos aprender, não é a questão aqui de trazer crianças à vida, mas de ensinar pessoas, de trazer filhos espirituais, de cuidar das pessoas espiritualmente. Paulo, por exemplo, tinha um filho na fé, Timóteo, a quem ele está escrevendo aqui. E a preocupação das irmãs deve ser olhar o que está errado e trazer para um bom conselho e corrigir. A Bíblia, em outros lugares, vai dizer que as mulheres mais idosas devem ensinar as mais novas. Então é bíblico você chamar alguém e falar: vem cá, eu quero te ensinar aqui uma coisa que eu percebi que você pode aprender, porque eu estou cumprindo a ordem de Deus para você. Né? Em vez de ficar profetizando alguma coisa, eu profetizo sobre, chama para ensinar. Isso é bíblico. Isso sim. Não ensinar coisas que Deus não disse. Eu levo muito. Se alguém disser aqui nessa igreja, Deus disse, eu ouço. Mas o problema é se Deus não disse. Esse que é o problema. Então, não use o nome de Deus em vão. Aqui, então, dando à luz a filhos, com modéstia na fé. Né? Modéstia na fé, não se orgulhar da fé que tem, por maior que seja essa fé. Então, a sua fé, irmã, é muito importante.
num lar, tem um programa de televisão, não sei se tem ainda, mas eles não tiram o pai da família. Quem eles tiram da família, da troca lá? Quem que é que eles tiram de uma família e colocam em outra para ver? A mãe, a mulher, né? A esposa. Porque a esposa é o que determina uma casa. Não pode trocar o homem, não vai fazer diferença nenhuma. A casa vai continuar igualzinha, mas quando você troca a mulher, então você quebra a coluna do funcionamento da casa. Por isso a mulher é importante num lar, num casamento. Você, esposa, você, mulher, que ainda não é casada, saiba, sua importância é determinante para a alegria de uma casa, para o ornamento de uma casa, para a beleza de uma casa. Eu admiro a minha esposa lá, nós éramos 4 homens, era meu sogro, meus 2 filhos e eu, né? 4 homens e ela colocando ali as coisas, as flores, a beleza, a alegria, com tudo isso. Então, não tire a sua importância. É muito importante que a irmã tenha fé, esperança e mostre o temor ao Senhor à sua família, aqueles que veem o seu testemunho no amor e principalmente na santificação. Então, que a sua vida, minha irmã, seja uma vida de santificação. Isso também é pedido aos homens. Uma coisa que Deus se agrada é santificação. Agrada profundamente. Às vezes a gente está pedindo por dinheiro, por saúde, por uma casa nova. E o principal, a base, o fundamento não está pronto. Não é possível construir nada além do que nós ter. Por quê? Porque o fundamento principal, Cristo, e o que Cristo fez, a obra de Cristo é a obra da santificação. É isso que é o fundamento de um lar. Então, irmã, você busque a santificação, corrija com amor o seu esposo, trate dele como, às vezes a esposa tem que ser um pouco de mãe, né? Chamar um pouco assim para conversar alguma coisa com respeito e amor, para colocar as coisas no lugar. Isso é muito importante. Então, que você que está aqui nessa manhã saiba, o seu lugar foi dado por Deus. Nós não podemos escolher ser melhores do que Deus fez. Nós somos aquilo que Deus colocou para nós. O meu corpo, a Bíblia também vai falar sobre essa parábola, né? Coloca o exemplo de um corpo. Meu corpo tem muitos membros, cada um colocado no seu devido lugar. E porventura, se um membro está doente, se eu estou machucado em algum lugar, todo o corpo sofre. Então, a cabeça pode ser muito importante, mas ela não tem bombeamento de sangue se não for o coração. Então, irmã, que você lembre que você é o coração do corpo. Você é que determina a alegria de uma casa, a tristeza de uma casa. Você é que determina se aquele dia vai ser um bom dia, se não vai. Né? Um precioso presente que eu levo é quando eu vejo o sorriso de uma mulher. Porque é muito difícil mulher sorrir. Porque nessa vida da gente não tem muitos motivos para se sorrir. Mas uma pessoa que consegue vencer todas as dificuldades e abrir um sorriso franco, um sorriso que vem do coração, isso é o maior presente que alguém pode ter. Um sorriso sincero, que está tudo bem, que estamos vencendo todos os problemas. Esse é o maior presente que um filho pode ter, que um marido pode ter. É um sorriso da sua querida. E eu espero que você, irmã, nesta manhã, pense em tudo isso com muito carinho, pedindo a Deus que dê essa alegria maior no seu coração, que é a salvação em Jesus. Ore pela sua família. Ajude a sua família, que precisa muito de você. Seja você mãe, filha, seja você já uma pessoa que já não tem marido, uma pessoa que ainda não se casou, mas que você saiba, o seu papel é fundamental na obra de Deus. E os homens simplesmente não podem viver sem você. Isso aí é bíblico, pode ter certeza disso. Se você não tiver motivo para rir, pense num homem sem uma mulher e você vai rir, porque é muito engraçado uma pessoa tentar sobreviver no mundo sem mulheres, não é possível. Né? Que Deus abençoe você nessa manhã, receba o carinho do Senhor. Vamos orar.